como nós dissemos semanas atrás, o Dr. Provan está aqui. Eu queria já aproveitar e chamá-lo para estar conosco aqui e compartilhar aquilo que o Senhor deixou a ele como incumbência para estar compartilhando conosco. Esteve conosco ontem no seminário e foi precioso, conforme muitos testemunhos, e hoje pela manhã foi um tempo marcante e nós somos gratos ao Senhor pela presença dele. Vamos orar, igreja. We're gonna pray once more. Senhor, obrigado por esse momento, quando nós mais uma vez baixamos a nossa guarda e clamamos, Senhor, fale aos nossos corações por meio do Teu Filho, por meio dos Teus servos que aqui se encontram, Senhor. E assim como foi pela manhã, Pai, quando nós percebemos que o Senhor graciosamente atendeu o nosso clamor, quando nós clamamos para que o Senhor falasse conosco, para que a partir do Teu falar, nova vida, esperança, a alegria, Senhor, plena e verdadeira, possa de fato fazer parte cada vez mais de nossas vidas. Abençoe, Senhor, os Teus filhos e nos abençoe, Senhor. Edifique a Tua igreja, o Teu povo que aqui está, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Bless you once again. That's good. Good evening, everyone. Boa noite a todos. We're going to begin with a reading from the scriptures. Começaremos hoje com uma leitura das Escrituras. Salmo 137, eu lerei da NAA. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. I want to speak to you this evening on the theme of exile. Gostaria de falar com vocês essa noite sobre o tema de exílio. This is a very important theme in Scripture. Esse é um tema importantíssimo na Escritura. Scripture tells us, as Christ followers, that we should live our days here as exiles. A Escritura nos fala que nós, como seguidores de Cristo, devemos viver os nossos dias aqui como exilados. Peter writes as follows: Pedro escreve o seguinte: Dear friends, I urge you as foreigners and exiles, queridos e amigos, eu insto com vocês, como peregrinos e forasteiros, to abstain from sinful desires which wage war against your soul. que se abstenham de desejos pecaminosos que fazem guerra contra a alma. We always live in exile as followers of Christ. Como seguidores de Cristo, sempre vivemos em exílio. We're not at home yet. Ainda não estamos em casa. We're looking to our new home. Estamos olhando para o nosso novo lar. What Peter describes as the new heavens and the new earth where righteousness dwell. Aquilo que Pedro descreve como o novo céu e a nova terra onde a justiça habita. So we are not to think of ourselves as being at home yet. Então não devemos pensar que já estamos em casa. We are still to get there. Ainda estamos rumo à nossa casa. And it seems to me to be very important
E eu penso ser muito importante that as we seek to follow Christ, que enquanto procuramos seguir Jesus Cristo, that we understand the landscape of our exile. que entendamos com clareza a paisagem ou topografia desse nosso exílio. What the world in which we live is like, Como é esse mundo em que vivemos and why it is like that. e por que ele é do jeito que é. The most central claim that the Bible makes about the landscape of our exile A afirmação mais central que a Bíblia faz sobre a paisagem ou topografia do nosso exílio is that it is marked by idolatry. é que ele é marcado por idolatria. A good God creates a good world Um Deus bom criou um mundo bom, in which his creatures love and worship him, no qual suas criaturas o amam e o adoram, and look after each other and other creatures. e também cuidam uns dos outros e de outras criaturas. But evil has entered into our experience now, Mas o mal entrou na nossa experiência agora. and this has huge consequences. E isso tem consequências enormes. We are created as highly exalted creatures made in the image of God. Fomos criados como criaturas altamente exaltadas, feitas à imagem de Deus. But we're not content to be the images of God. Mas não nos contentamos em sermos a imagem de Deus. We want to be gods. Queremos ser deuses. We're not content with what God has already given us. Não nos contentamos com aquilo que Deus já nos deu. We want to be not just image bearers, but divinities. Queremos ser não somente portadores da imagem de Deus, mas divindades. And the Bible says that the consequence of this is idolatrous worship. E a Bíblia diz que a consequência disso é a idolatria e a adoração idólatra. The worship of false gods. A adoração de falsos deuses. This is what marks our current state of humanity. Isso marca o nosso estado atual como humanidade. And it's an idolatry that takes many forms. E é uma idolatria que toma muitas formas. It marks every aspect of human, social, economic, and political life. Marcando todos os aspectos da vida social, política e econômica da humanidade. But at the heart of it, this is the worship of the human self. Mas no coração da idolatria está a adoração do ego, do eu humano. The worship of the image of God in us. A adoração da imagem de Deus em nós. But of course, as we turn inwards on ourselves, Mas é claro, à medida que começamos a olhar para dentro de nós, we generate other idolatries as well. consequentemente, nós geramos outros tipos de idolatria também. Because we are not capable of meeting our need for God. Porque não somos capazes de suprir a nossa própria necessidade por Deus. And so, along with ourselves, we need other gods as well. Então, além de nós mesmos, precisamos de outros deuses. And so, inevitably, we become polytheists. Então, inevitavelmente, nos tornamos politeístas. We recruit multiple gods to feed our spiritual hunger. Nós recrutamos diversos deuses para suprir a nossa fome espiritual. All the things in creation that we ascribe ultimate value to. Todas as coisas na criação às quais atribuímos valor último. And it is this polytheism E é este politeísmo that our biblical authors say is the consequence of our abandonment of the one living God. que os autores bíblicos dizem ser a consequência do nosso abandono do único e verdadeiro Deus. So we inhabit a polytheistic landscape of exile. Então nós habitamos uma paisagem, uma terra politeísta do exílio. I think it is easier for Brazilians to grasp this truth than it is for Canadians, where I come from. Eu acredito que seja mais fácil para brasileiros perceberem isso, essa verdade, do que para canadenses, que eu venho do Canadá. And the reason is that you all live still in an overtly religious culture. E a razão é que vocês ainda vivem em uma cultura claramente e abertamente religiosa. According to your own 2022 census, De acordo com o censo
brasileiro de 2022, almost 57% of Brazilians declare themselves to be Roman Catholic, 57% dos brasileiros se dizem católicos romanos, and almost 27% to be Protestant. quase 27% se dizem protestantes. And then there are many other minority religions and spiritualities. E aí também há muitas outras religiões e espiritualidades minoritárias. Did you know that only around 9% of Brazilians claim to have no religion? Vocês sabiam que somente 9% dos brasileiros dizem não ter religião? So it's very unlikely that you would describe your culture as secular. Então, parece muito improvável que você descreveria sua cultura como secular. But this is one of the main words that Canadians use to describe Canadian culture. Mas essa é uma das principais palavras que os canadenses usam para descrever a cultura canadense. It's a secular culture. We have left the gods behind, they say. Somos uma cultura secular, já abandonamos essa coisa de deuses. But this language of the secular is very misleading. Mas essa linguagem secular é bem mal direcionada. Because if you look up a definition of the word secular, Porque se você for buscar uma definição da palavra secular no dicionário, it will be something like what you see on the screen. seria algo parecido com o que você vê aí na tela. Attitudes, activities, or other things that have no religious or spiritual basis. Atitudes, atividades, outras coisas que não têm base religiosa ou espiritual. This is how many Canadians think of themselves. É assim que muitos canadenses pensam de si mesmos. But I'm afraid that they are suffering from a major delusion. Mas eu acredito que eles estão sofrendo de uma grande ilusão. Because when I look at Canadian culture, I do not see the absence of religion or spiritual basis. Porque quando eu observo a cultura canadense, eu não vejo a ausência de I see- religião ou da base espiritual das coisas. I see religion and spirituality everywhere. Eu vejo religião e espiritualidade em It's todos just- os lugares. It's just not biblical religion and spirituality. Só não é religião bíblica e espiritualidade bíblica. The fact of the matter is that we are created to worship. No fim das contas, a verdade é que nós fomos criados para adorar. And when we stop worshiping the true God, it doesn't mean we stop worshiping. E quando nós paramos de adorar o Deus verdadeiro, isso não significa que nós paramos de adorar. It just means we worship all sorts of other things instead. Só significa que nós adoramos, em vez do Deus verdadeiro, outras coisas. We don't become atheists, Nós não nos tornamos ateístas, we become polytheists. nos tornamos politeístas. And that is the nature of the world, truly, E é realmente essa a natureza do mundo em que vivemos, with the human self right at the center. com o ego humano bem no centro. And the question for us as followers of Christ is this: E a pergunta que precisamos fazer como seguidores de Jesus é a seguinte: how are we to live in this polytheistic landscape? como devemos viver nessa paisagem politeísta? Holy Scripture gives us some very serious answers to this question. A Santa Escritura nos dá respostas muito sérias para essa pergunta. And Psalm 137 is one of the most important texts. E o Salmo 137 é, na verdade, um dos textos mais importantes. This is a text that actually looks back on a period of physical exile. Esse é um texto que olha para um período histórico físico de exílio. This is the exile of the people of Judah to Babylon. O exílio do povo de Judá na terra da Babilônia, After the fall of Jerusalem in the year 587 BC, logo depois da queda de Jerusalém no ano 587 a.C. by the rivers of Babylon we sat and wept. Às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. These rivers included the Tigris and Euphrates rivers, Esses rios incluíam os rios Tigre e Eufrates, but also a vast irrigation system that extended right across the huge plain of Babylon. mas também um amplo sistema de irrigação que se distribuía na planície da Babilônia. These were sophisticated, smart people. Essas pessoas eram sofisticadas, bem inteligentes. And this irrigation system made this region wonderfully fertile. E esse sistema de irrigação que eles desenvolveram fez com que essa região fosse extremamente fértil. It was a very good place to live from the material point of view.
Do ponto de vista material, era um excelente lugar para se viver. Babylon registered highly on the quality of life scale. A Babilônia ficava lá em cima no ranking de qualidade de vida. We have these polls now that tell you what are the top 5 cities in the world. A gente tem essas pesquisas hoje em dia que falam quais são as melhores cidades de se viver no mundo. In the ancient world, Babylon was number 1. No mundo antigo, o número 1 era a Babilônia. And this is why these Judean exiles, E é por essa razão que esses exilados judeus, when they later had a chance to return to Palestine, quando depois tiveram a chance de retornar à Palestina, very few of them chose to go back. pouquíssimos deles decidiram voltar, Babylon was a good place to live. porque a Babilônia era um ótimo lugar para se viver. And so most of them assimilated into the dominant culture. Então a maioria deles foram assimilados à cultura dominante. This may surprise us, but it would not have surprised the Babylonians, Isso talvez nos surpreende, mas certamente não teria surpreendido os babilônicos, because they were very proud of their culture. porque eles tinham um grande orgulho da sua cultura. They considered exile to be a privilege, not a punishment. E eles consideravam o exílio um privilégio, não uma punição ou castigo. So did the Assyrians before them. Da mesma forma, os assírios antes dos babilônicos. In the year 701, the Assyrian king Sennacherib No ano 701 a.C., o rei assírio Senaqueribe sent an army to besiege Jerusalem, enviou um exército para cercar a cidade de Jerusalém, and his spokesman e o representante desse rei said this to the people of Judah: disse o seguinte para o povo de Judá: "Make peace with me and come out to me, façam paz comigo e saiam até mim. and then essentially your life will be great." E essencialmente ele continua dizendo: a sua vida vai ser incrível. He's offering them a new promised land. E na verdade ele os oferece uma nova terra da promessa. He's behaving like God. E se comporta como Deus ao fazê-lo. And this is how it has always been with imperial power, E assim sempre foi o caso com o poder imperial, where oppression is dressed up as liberation. onde a opressão se veste como liberação, como libertação. And that's how it is here in Psalm 137. E é isso que vemos aqui no Salmo 137. Sing us songs of joy, the Babylonians demand. Os babilônios dizem: cantem cânticos de alegria para a gente. Sing us one of the songs of Zion. Cante para a gente uma das músicas de Sião. You're on the way to the promised land. Vocês estão a caminho da terra da promessa. You're traveling to Utopia. Estão viajando para a terra da utopia. You should be happy. Vocês deveriam estar felizes Get with the program. e se engajar bem conforme o programa que a gente estabeleceu. It's a very seductive invitation. E esse é um convite muito sedutor. And God's people have encountered this kind of invitation all the way through history. E o povo de Deus recebeu esse tipo de convite durante toda a história. Think of the early church in the Roman Empire. Pense, por exemplo, sobre a igreja nascente no Império Romano. And in the Roman Empire, in the New Testament, the Roman Empire is the new Babylon. E no Novo Testamento, o Império Romano é a Nova Babilônia. So what did the Romans say to the early Christians? E o que os romanos disseram para os cristãos primitivos? They said, conform to our Roman norms and everything will be great. Eles disseram: se conformem às nossas normas romanas e tudo vai ser uma beleza. All you need to do is this one small thing. Você só precisa fazer uma coisinha. You must burn incense to the divine emperor Queime um pouquinho de incenso para o imperador divino and acknowledge that Caesar is Lord. e reconheçam que César é o Senhor. What's the big deal? Qual é o problema com isso? It's a small price to pay for all the benefits. É apenas um preço pequeno a ser pago por todos os benefícios. And you and I still hear this invitation now. E eu e você, ainda hoje, ouvimos esse tipo de convite. Forget that you're in exile and be at home. Esqueça que você está no exílio, sinta-se em casa. Psalm 137 describes 3 disciplines. O Salmo 137 descreve 3 disciplinas. These are disciplines of exile that will help us to resist the invitation.
disciplinas do exílio que nos ajudam a resistir esse tipo de convite. And we may summarize these disciplines as E podemos resumi-las como remembering, resisting, and trusting. lembrar, resistir e confiar. So, first of all, what was it that led the writer of this psalm? Primeiro, vamos pensar sobre o que levou o autor desse salmo, What was it that led these exiles to keep clearly in mind that Babylon was not their home? e os exilados a manterem bem claro na sua mente que a Babilônia não era a sua casa. When so many of the Jews were ultimately bewitched by the glories of this destination, E isso quando muitos judeus ficaram enfeitiçados com a glória desse destino. how did these people hold on to the idea that life is actually a journey? Como essas pessoas se apegaram à ideia de que a vida, na verdade, é uma jornada. The most fundamental answer to this question is that they remembered. E a resposta mais fundamental a essa pergunta é que eles lembraram. And that's where I want to put most of my emphasis this evening. E é aqui que eu quero colocar a minha ênfase maior essa noite. Memory shaped their thinking, A memória molda o nosso pensamento. not sight or touch, but No. memory. Não aquilo que vemos ou tocamos, mas a memória. They remembered who they were, Os exilados lembraram de quem eram, they remembered where they had come from, lembraram de onde vieram they remembered where they were going, e lembraram de onde estavam indo. and they remembered what Babylon really stood for. E eles lembraram do que a Babilônia realmente representava. Beneath the veneer of sophistication and civilization, Abaixo daquele verniz de sofisticação, de civilização, they remembered what Babylon was really about. eles lembravam do que realmente era a Babilônia e o que ela defendia. They remembered Zion. E eles lembravam-se de Sião, This keeps jumping forward. What Zion stood for, o que Sião representava what had been done to Jerusalem by the Babylonians. e o que havia sido feito a Jerusalém por parte dos babilônicos. And they committed themselves never to forget. E eles se comprometeram a nunca esquecer. In verse 6, never to forget their highest joy. O versículo 6 diz que eles nunca esqueceriam sua mais alta alegria. Never to forget that their highest joy would not be found in their present situation. Eles nunca esqueceram que a sua maior alegria não seria encontrada na situação presente. Remembering is a huge part of biblical faith in general. Lembrar é uma parte enorme da fé bíblica em geral. And many of the ways in which God set up life for these ancient Israelites E várias coisas na maneira como Deus organizou a vida para os antigos israelitas many of these were designed to help them to remember. foram feitas para ajudá-los a lembrar. Just a few examples. Só alguns exemplos. The Levites were not given any tribal territory Os levitas não receberam nenhum território tribal, because we are told the Lord, the God of Israel, was their inheritance. porque nos é dito que o Senhor, o Deus de Israel, seria a sua herança. The Levites were a constant reminder Os levitas, assim, eram um lembrete constante that true faith is always on the move. que a fé verdadeira está sempre em peregrinação. You find the same idea, of course, in the New Testament. E a gente encontra essa mesma ideia, é claro, no Novo Testamento. Jesus tells us, remember where your treasure is. Jesus diz, lembre-se de onde está o seu tesouro, For where your treasure is, there will also be your heart. porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Think about the Sabbath. Pense, por exemplo, no sábado. The Sabbath was a weekly reminder that work is not life and life is not work. O sábado era um lembrete semanal de que o trabalho não é vida e que a vida não é trabalho. It was also a reminder that they had been slaves in Egypt. E também era um lembrete de que eles haviam sido escravos no Egito. This was their true identity. Essa era a identidade real deles. And this kind of remembering of the past is everywhere to be found in the Bible.
E esse tipo de lembrança do passado se encontra em várias partes da Bíblia. Remembering is the basis for how we are taught how we should live. Esse ato de lembrar é a base aonde somos ensinados sobre como viver. Remember who you are and live that way. Lembre-se de quem você é e viva de modo conforme. And more than that, make sure your children have access to these memories. E mais do que isso ainda, certifique-se que seus filhos têm acesso a essas lembranças. We're going to read a section of Deuteronomy 11. Para isso, vamos ler uma porção de Deuteronômio 11, versículos 18 a 21. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias dos seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Do you see the all-encompassing nature of the task? Vocês percebem quão ampla é essa tarefa? Hearts and minds and hands and foreheads, Corações, mentes, mãos, testa, all of these are recruited to help us to remember. todas essas partes são recrutadas para nos ajudar a lembrar. In this passage, people are to remember throughout the entire day. Nessa passagem, o povo deve lembrar durante todo o dia. The physical environment is constructed to help them to remember. E até o seu ambiente físico é construído de tal modo a ajudá-los a lembrar. The door frames of their homes and the gates of their towns are recruited to help. Os umbrais de suas portas e os portões de suas cidades são recrutados nessa tarefa de lembrança. This is a fierce commitment to remembering. E esse é um compromisso radical com a lembrança. And it has to be a fierce commitment to remembering, E tem que ser um compromisso radical para lembrar. because what we're really good at naturally is forgetting. Porque o que nós somos muito bons em fazer geralmente é esquecer. And so we notice Então nós percebemos that in this psalm the writer pronounces curses on his own hand and tongue, que nesse salmo, no Salmo 137, o autor pronuncia maldições sobre a sua própria mão e língua if he should forget. se ele esquecesse. This is radical discipleship. Isso aqui é um discipulado radical. He would rather that he would not be able to act or to speak Ele preferia perder a habilidade de falar e de agir if his action and his speech are going to be inconsistent with his faith. se as suas ações e a sua fala seriam inconsistentes com a sua fé. And again, Jesus is no less fierce on this topic. E novamente, Jesus também é bem firme e radical nesse tópico. If you want to be my disciple, he says, Se você quiser ser o meu discípulo, you must be ready to sacrifice eye and foot and hand. você deve estar pronto a sacrificar um olho, um pé, uma mão. In other words, whatever is really important to you, Em outras palavras, qualquer coisa que seja muito valioso a nós, if what is important to you is leading you into sin. se aquilo que é importante para nós está nos levando a pecar. Discipleship in the Bible is a serious business, Discipulado na Bíblia é algo muito sério. and remembering is fundamental to that discipleship. E lembrar é fundamental ao discipulado. But it doesn't come easy to us. Mas não é fácil, na verdade, não é? We need to be intentional about it. Precisamos ser bem intencionais sobre lembrar. We need to embrace it. Precisamos abraçar esse compromisso. And what we realize from all of this E o que nós percebemos com tudo isso is that to flourish in exile involves more than simply reading our Bibles well. é que florescer no exílio implica mais, envolve muito mais do que simplesmente ler as nossas Bíblias bem. Of course, it's very important that we read our Bibles well, É claro, é muito importante que leiamos bem a Bíblia, but the understanding that Scripture gives us is not sufficient for the journey,
Mas o entendimento que a Escritura nos dá não é suficiente para a jornada, because the remembering still has to be done. porque ainda há o trabalho de lembrar. We find ourselves as Christians in a kind of a war. Nós nos encontramos como cristãos em uma espécie de batalha. We're told to put on the full armor of God to fight in that war. Nos é dito que nessa guerra nós devemos colocar toda a armadura de Deus. But perhaps the thing that we don't realize is this, Mas talvez o que nós não percebemos é o seguinte: that the first battle in the war is the battle for our own hearts and minds. é que a primeira batalha nessa grande guerra é a batalha pelo nosso próprio coração e a nossa mente. And we cannot win the war if we do not win that battle. E nós somos incapazes de vencer a guerra se não vencermos essa batalha. In Greek mythology, there is a rather famous river. Na mitologia grega há um rio bem famoso, This river runs through the world of the dead. um rio que corre pelo mundo dos mortos. It's called the River of Lethe. É chamado o Rio de Lete. And everyone who drinks from this river loses all memory of their past existence. E todo aquele que bebe desse rio perde toda a sua memória da existência prévia. So my question this evening is, what are our contemporary waters of Lethe? E a minha pergunta essa noite é: quais são as águas contemporâneas do Lete na nossa própria vida? What are the things in our world that interfere with our remembering? Quais são as coisas no nosso mundo que interferem com essa tarefa que temos de lembrar? And here we must recognize a very stark contrast E aqui precisamos reconhecer um contraste muito forte between the picture in Deuteronomy 11 and our lives normally in society now. entre o que é descrito em Deuteronômio 11 e a nossa vida em sociedade hoje. Most of us spend much of each day in work or educational environments. A maioria de nós passa boa parte do dia no trabalho ou em ambientes educacionais. In these environments, we are shaped by the spirit of the times. E nesses ambientes nós somos moldados pelo espírito do tempo, What the Germans call Zeitgeist. o que os alemães chamam de Zeitgeist. And the spirit of the times offers us very little support for our Christian faith. E o espírito dos tempos nos oferece pouquíssimo suporte para a nossa vida cristã. And this is because the way of the modern world is to live as if God does not exist. Porque a maneira de viver no mundo moderno é viver como se Deus não existisse. After work or school, we go home. Após o trabalho, a escola, a gente vai para casa. And many of us are further subject to the shaping power of TV and internet. E muitos de nós ainda somos sujeitos, no contexto da nossa casa, ao poder moldador da internet e da TV. These are the primary ways in which the general cultural environment seeps into our lives. E é essa maneira primária como o ambiente cultural maior se infiltra no nosso espaço privado. It shapes our understanding of reality, our imaginations, and our desires. Moldando nosso entendimento da realidade, nossa imaginação, nossos desejos, And it leads to particular ideas about what is normal. e nos conduzindo a ideias peculiares sobre o que é normal. This shaping doesn't need to be a matter of conscious intention. E esse moldar não precisa ser algo consciente de intenção, But a lot of it is very deliberate. mas muito desse processo ocorre de forma bem deliberada. Politicians want us to see the world in the way that suits them. Políticos querem que nós vejamos o mundo da maneira que eles veem. Businesses want to create in us a desire for their products. Empresas de fabricação querem criar em nós um desejo para comprar os seus produtos. Social activists of every kind are committed to the task of changing the world by changing us. E ativistas sociais de todos os tipos estão compromissados com a tarefa de transformar o mundo ao transformar primeiro a nossa mente e o nosso coração. And they no longer need to knock on our door and talk to us in order to do this. E para fazer isso, eles nem precisam mais bater a nossa porta, falar com a gente em casa. They don't have to persuade us to go to mass meetings. Eles não precisam nos persuadir a sair para uma reunião de massas. We are their captive audiences in our own homes. Somos o seu público cativo, mas na nossa própria casa.
happily absorbing their rhetoric into our normal lives, alegremente absorvendo a retórica deles nas nossas vidas, absorbing ideas that range from the true and the good through to the false and the wicked, absorvendo ideias que vão do que é bom e verdadeiro até aquilo que é falso e maligno, by way of the false and the merely very stupid. sendo o caminho para isso aquilo que é falso ou às vezes simplesmente tolo. And we must understand that this is not accidental. E precisamos entender que isso tudo não é por acidente. It was the intention of companies like Facebook from the beginning to make us captive. Desde o início, empresas como o Facebook tiveram essa intenção de nos fazer cativos. The founding president of Facebook, Sean Parker, admitted this in 2017. O presidente fundador do Facebook, Sean Parker, na verdade admitiu isso em 2017. The question that Facebook's founders asked themselves was this: Ele disse: a pergunta que os fundadores do Facebook fizeram foi a seguinte: how do we consume as much of your time and conscious attention as possible? como é que nós podemos consumir o máximo do seu tempo e atenção consciente? And he said this as well: E ele também disse o seguinte: it's a social validation feedback loop, é através de um ciclo de feedback de validação social. exactly the kind of thing that a hacker like myself Exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu would come up with because you're exploiting a vulnerability in human psychology. desenvolveria porque é uma maneira de explorar uma vulnerabilidade na psicologia humana. If you've never seen the 2020 documentary, The Social Dilemma, Se você ainda não assistiu o documentário de 2020, O Dilema Social, I strongly advise you to do so, eu lhe recomendo fortemente, vá atrás e assista. just to understand the true nature of what we're dealing with here. Só para entender a verdadeira natureza do que está acontecendo ao nosso redor. These are not neutral platforms. Essas não são plataformas neutras, These are evangelistic devices. são aparelhos evangelísticos, na verdade. So the question is not only whether we are reading our Bibles well, Então a pergunta não é só se estamos lendo as nossas Bíblias bem, the question is how much time are we spending in the biblical story? a pergunta é quanto tempo estamos passando na história bíblica, Allowing Scripture to shape our thinking, our imaginations, and our desires. deixando com que a Escritura molde o nosso pensamento, a nossa imaginação, os nossos desejos. How much time in the biblical story relative to the time spent in this other world? Quanto tempo passamos na história bíblica em comparação com esse outro mundo paralelo? How much time are our children spending Quanto tempo os nossos filhos estão passando? under the instruction of the Lord Jesus Christ? Sob a instrução do Senhor Jesus Cristo? And how much are they enduring the tutelage of Dr. Cable, Professor Netflix, and Mrs. Twitter? E quanto tempo eles estão passando sob a tutela do Dr. TV a cabo, do professor Netflix e da dona Twitter? We like to think in the church that we are the ones in charge of teaching people stuff. Nós gostamos de pensar no contexto da igreja que nós somos aqueles que estamos ensinando as coisas às The pessoas. question we don't like to ask is whether we're really the ones who are fundamentally doing the teaching, A pergunta que é difícil fazer é que se nós realmente somos aqueles que estão ensinando, or whether it's the people with the screens and all of that who are really shaping ou se reality. são as pessoas que controlam as telas que na verdade estão moldando a realidade. Suppose we're spending several hours a day either online or watching TV, Vamos dizer que nós estamos passando várias horas por dia online ou assistindo TV. and suppose we're spending maybe 30 minutes each day in worship and prayer and Bible study. E vamos dizer que passamos cerca de 30 minutos por dia em adoração, oração, estudo das Escrituras. And suppose if we're really keen, we're also gathering with other Christians midweek. E suponha que aqueles que são realmente firmes estão se reunindo também com outros cristãos durante a semana. That is a huge imbalance, is it not? Percebem como há um desequilíbrio enorme In terms of where we are spending our time. em termos de onde nós estamos passando o tempo? And what do you think the likely outcome of that set of disciplines is going to be? E qual você acha que será o resultado dessa configuração de disciplinas na nossa vida? Who is likely to have effective control over our imaginations and our desires?
quem vocês acham que vão ter controle efetivo da nossa imaginação e dos nossos desejos? Whose view of the world is likely to be the one that we find most plausible? Que visão de mundo acabaremos achando mais plausível? Christians in my part of the world sometimes express surprise Cristãos na parte do mundo de onde eu venho às vezes demonstram um nível de surpresa, surprise at how rapidly the culture has turned away from Christian faith, pela maneira tão rápida como a cultura se voltou para longe da fé cristã. surprised about how few young people any longer attend church. E surpresos pela quantidade cada vez menor de jovens que são partes ou membros de uma igreja. But it can only be surprising if we weren't thinking straight about it in the first place. Mas só seria surpreendente isso se nós não estivéssemos pensando cuidadosamente para início de conversa. Actually, it's not so surprising if somebody spends the first 18 years of their life Na verdade, não é muito surpreendente se alguém passa os primeiros 18 anos da sua vida fundamentally being shaped by the internet, sendo fundamentalmente moldado pela internet. that when they are 19, they no longer find Christian faith plausible. E aí, quando tem 19, já não acham a fé cristã plausível. This is how whole cultures change, É assim que culturas inteiras mudam. and they can change really quickly. E elas podem mudar muito rápido. So, in this great tale of two cities, Jerusalem and Babylon, Então, nessa grande história de duas cidades, Jerusalém e a Babilônia, the first thing that we have to do is, by every means possible, to remember o que precisamos fazer, em primeiro lugar, de todas as maneiras possíveis, é lembrar. that Jerusalem is Jerusalem and Babylon is Babylon. Lembrar que Jerusalém é Jerusalém e a Babilônia é a Babilônia. And if we can remember, E se nós conseguirmos lembrar, then we shall be able perhaps to resist. talvez sejamos capazes de resistir também. That's our second discipline of exile. E essa é a nossa segunda disciplina do exílio. The Babylonians in Psalm 137 wanted the exiles to forget who they were. Os babilônicos, no Salmo 137, queriam que os exilados esquecessem quem eles eram. In particular, they wanted them to be happy instead of sad. Em particular, eles queriam que eles ficassem felizes, alegres, em vez de tristes. They wanted these exiles to entertain them with songs of joy. Queriam que esses exilados os entretessem com músicas alegres. But they remembered what was really true, Mas os exilados lembravam do que realmente era verdade. and in the midst of many tears, E em meio a muitas lágrimas, the exiles found the nearest trees they could, os exilados achavam as árvores mais próximas and they suspended their musical instruments from the branches. e nos galhos delas penduravam seus instrumentos musicais. They retired their musical instruments. E, em certo sentido, eles aposentaram seus instrumentos musicais, A gesture of defiance, como um gesto de desafio, a gesture of disobedience, um gesto de desobediência, because they realized that weeping was a more appropriate response. porque eles perceberam que chorar era uma resposta mais apropriada. And so they refused to play along with the Babylonians. Então eles se recusavam a tocar essa melodia dos babilônicos. It's possible they realized even how important this was for Babylon. E é possível que eles percebessem quão importante isso era para a Babilônia. Perhaps they realized that in telling the truth about Babylon, they would help Babylon to come to terms with reality. Talvez eles pensavam que ajudar a Babilônia a ver a realidade ajudaria a própria Babilônia a cair em si. You may remember that is the outcome in Daniel chapter 4. Talvez você lembre que esse é o resultado em King. Daniel capítulo 4. King Nebuchadnezzar of Babylon comes to his senses, we are told, O rei da Babilônia, Nabucodonosor, volta ao seu bom senso, he raises his eyes towards heaven and he has his sanity restored. olha para os céus e então tem a sua sanidade restaurada. It's a picture of the conversion of empire. É um retrato da conversão do império. So these exiles hung their harps on the trees. Então esses exilados penduravam suas harpas nas árvores. They resisted like Daniel and his friends resisted. Eles resistiam, como Daniel e seus amigos resistiram. Daniel and his friends suffered for that resistance, E Daniel e seus amigos sofreram por essa resistência. but their suffering changed empire.
mas o sofrimento deles mudou o império. The suffering of the early Christians changed empire. O sofrimento dos cristãos primitivos mudou o império. And like those who have gone before us, E como aqueles que vieram antes de nós, we who now live in exile must also resist. nós que agora também vivemos no exílio, também Resist. devemos resistir. Resist false ideas. Resistir ideias falsas. Resist false moralities. Resistir moralidades falsas. Refuse to participate in our culture's well-funded attempts at normalizing all these things. E nos recusar a participar nas tentativas bem patrocinadas da nossa cultura de normalizar essas coisas. Even if it brings suffering, we must proclaim the truth. Mesmo que o resultado seja sofrimento, precisamos proclamar a verdade. Now, what that looks like will depend from person to person. Agora, como isso se dá no dia a dia, depende de pessoa para pessoa. It will depend on the pressing issues that confront us. Vai depender dos dilemas urgentes que nos confrontam. For some of us, it will involve, unfortunately, resistance even within our church. Para alguns de nós, talvez, e infelizmente, isso envolva resistência até na nossa própria igreja. From the beginning, the church has dealt with the problem Desde o início, a igreja lidou com o problema that some of the people in their very midst are very much in love with Babylon. de que algumas das pessoas no seu próprio seio estão amando a Babilônia And they've substituted a Babylonian way of thinking for a biblical way of thinking. e substituíram a maneira babilônica de pensar por uma maneira bíblica de pensar. And the New Testament is very fierce on paying attention to these things. E o Novo Testamento é muito sério ao nos apontar para a necessidade de prestar atenção nessas coisas. Because if the church is not the church, it can do no good in the world. Porque se a igreja deixa de ser igreja, ela não pode fazer o que é bom no mundo. For some of us, our resistance will be in our workplace, Para alguns de nós, a nossa resistência se dará no contexto de trabalho, which is the primary location in which adults confront Babylon. que é o contexto primário onde adultos confrontam a Babilônia. Resistance of heart and mind, A resistência do coração e da mente, resistance of action sometimes. resistência a nível de ação também, às vezes. And for many of us, there will be a calling to resistance in our schools, E para alguns de nós, haverá o chamado de resistir nas nossas escolas, the primary location where our children confront Babylon. o primário contexto onde os nossos filhos confrontam a Babilônia. And as parents, we need to be right on top of that topic, Como pais, precisamos estar muito bem envolvidos nesse assunto. not delegating the education of our children away to other kinds of people, Não entregando, delegando a educação dos nossos filhos para outras pessoas. making sure that even those we want to help with our children's education E nos certificando de, mesmo aqueles que nós queremos que nos ajudem com a educação dos nossos filhos, are operating under our parental control. estão operando sob o nosso controle como pais. One way or another, we need to resist. De um jeito ou de outro, vai ser preciso resistir. And then finally, the third discipline. E, finalmente, a terceira disciplina The third discipline is that we need to trust. é que precisamos confiar. This relates to the closing verses of this psalm, E essa disciplina de confiança se relaciona aos últimos versículos do Salmo, which have quite often been misunderstood, I think. que eu acredito serem mal entendidos com frequência. When we read of children here in these verses, Quando lemos sobre crianças ou filhos aqui nesse versículo, these are not literal children. não são crianças ou filhos literais. These are the children of the daughter of Babylon, Esses são os filhos da filha da Babilônia, the Babylonians as an entire people group. ou seja, os babilônicos como um povo por completo. And the point about the Babylonians is they had brutalized the Holy Land. E a questão sobre os babilônicos é que eles haviam agido de maneira brutal na Terra Santa. They had burned Jerusalem to the ground. Queimaram Jerusalém por completo, They had massacred people of all ages. massacrando pessoas de todas as idades.
The exiles had not just left a land behind them, they had left their dead behind them. E os exilados deixaram não só a sua terra para trás, mas deixaram seus entes queridos que morreram para And trás. the psalmist in these verses is asking God for justice. E o salmista, nesses versículos, está pedindo a Deus que faça justiça. He trusts that God will not forget. Ele acredita que Deus não esquecerá, God will also remember. que Deus lembrará. He trusts that God will bring appropriate, fitting punishment to these evil doers. Ele acredita que Deus traria a punição apropriada para aqueles malfeitores. Of course, biblical faith forbids exiles from taking personal vengeance on Babylonians. É claro que a fé bíblica proíbe exilados de tomarem vingança pessoal contra os babilônicos. It's not our job. Não é o nosso trabalho. We are to love our enemies somehow. Devemos, de algum modo, amar os nossos inimigos. But that doesn't mean forgetting about the horrendous things that they do. Mas isso não significa deixar de lado as coisas terríveis que eles podem fazer. It doesn't mean that we allow the voices of their victims to go unheard. Isso também não significa que podemos deixar as vozes de suas vítimas irem desapercebidas. And so we look for justice in the only place that it can come from. E é por isso que buscamos a justiça no único lugar de onde ela pode vir. You may have noticed that we are not very good at justice. Talvez você já percebeu que nós não somos muito bons em executar justiça. Justice will only come from God in the end. E no final das contas, a justiça virá somente de Deus. And the psalmist asks that God will not forget the true character of Babylon. E o salmista então pede que Deus não esqueça do verdadeiro caráter da Babilônia. Because as great as this city may appear to be, Porque, a despeito de quão grande essa cidade pareça ser, it will one day fall. um dia ela ruirá. And the book of Revelation tells you all about that. E sobre isso, o livro de Apocalipse nos conta tudo. In the meantime, our job is to pursue these disciplines, E nesse ínterim, o nosso trabalho é buscar essas disciplinas, to remember, to resist, and to trust. lembrar, resistir e confiar. Perhaps in living faithfully, we will change the landscape of exile. Talvez, ao vivermos de tal maneira fiéis, mudaremos a topografia do exílio. Perhaps by living faithfully, like Daniel and his friends, we shall be the means by which empire turns away from idolatry. Talvez, ao vivermos fielmente como Daniel e seus amigos, nós seremos o meio de transformação do império, assim que se arrependerá da sua idolatria. These are possible outcomes, biblically speaking. Biblicamente falando, esses são resultados possíveis. And we should pray and work for these kinds of outcomes. E devemos orar e labutar no rumo desses tipos de resultados. But perhaps our faithful living in exile will not have those results. Mas é possível que o nosso viver fiel no exílio não trará esses tipos de resultados. It's entirely possible that formerly Christian cultures are going to become still more post-Christian. É inteiramente possível que culturas outrora cristãs se tornarão cada vez mais pós-cristãs. More idolatrous, not less. Ainda mais idólatras, não menos idólatras. More oppressive. Mais opressoras. It's possible, as with many Christians through the ages, É possível que, como aconteceu com muitos cristãos no decorrer da história, that Christians will not even be allowed any public space within which to operate. que cristãos percam até o espaço público para operar. One of the things you may have noticed about the elites of the world at the present time Uma das coisas que talvez você já percebeu sobre as elites do mundo na era presente is that they speak a lot about tolerance, é que eles falam muito sobre tolerância, but their fundamental instincts are totalitarian. mas os seus instintos fundamentais são totalitários. So perhaps we won't be allowed to exist unless we burn incense to Caesar. Então, talvez não nos vai ser permitido viver se não queimarmos incenso para César. We need to realize that that might be one of the possible outcomes. Precisamos reconhecer que talvez esse será um dos resultados. There's no reason to think that our fates must be different from all of those that have gone before. Não há razão para pensar que o nosso destino
necessariamente será diferente dos nossos antepassados espirituais. So maybe by living faithfully in exile we shall change empires, but maybe we shall not. Então, talvez, ao vivermos fielmente no exílio, transformaremos o império, ou talvez não. We have no way of knowing what will happen in the short term. Somos incapazes de saber o que acontecerá no What I futuro want to say próximo. to you this evening is that very fundamentally it doesn't matter what happens. Mas o que eu quero dizer para você essa noite é que, no fim das contas, realmente não importa o que vai acontecer. Because in any case, we have to continue our pursuit of God. Porque de um jeito ou de outro devemos continuar na nossa busca por Deus. Living in Babylon, the city of our exile, Vivendo na Babilônia, a cidade do nosso exílio, we have to remain devoted to Jerusalem, the city that lies ahead of us. temos que nutrir nossa devoção a Jerusalém, a cidade que nos aguarda. And our goal together is to get there with our hearts and minds and our bodies intact. E o nosso alvo é que juntos cheguemos lá, com o nosso coração, com nossas mentes e com os nossos corpos intactos. And I hope that these words will help us to do that. E eu espero que essas palavras nos ajudem a fazer isso. Amen. Amém. Vamos corresponder à palavra do Senhor em espírito de oração, de devoção. Eu não sei quanto a você, mas enquanto eu ouvia o nosso irmão, em alguns momentos eu tive vontade de gritar, de expressar a minha angústia por perceber ainda em mim injustiças, em mim áreas em que eu preciso crescer na minha relação com o Senhor, na minha relação com o próximo, na minha relação com a minha esposa, na minha relação com os meus filhos, na minha relação com vocês, meus irmãos, com os nossos filhos aqui, que estão agora ali separadas, ouvindo, sendo moldadas pela palavra. E fomos encorajados hoje, mais uma vez, porque é isso que nós buscamos fazer semana após semana. Fomos chamados para lembrar, fomos chamados para lembrança. E é muito significativo que quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos perceber que a Bíblia, ela é predominantemente constituída de narrativas, de histórias. Porque a nossa história, ali nós encontramos a nossa identidade. É na nossa história que nós encontramos a resposta à pergunta: quem somos nós? Não é à toa que nós percebemos que quando alguém que passa por algum acidente e acorda sem a memória, não é à toa que a pergunta que sai das suas bocas é: quem sou eu? Porque na nossa história reside a nossa identidade. E quando nós vamos para o texto bíblico, ali nós encontramos a nossa história, ali nós encontramos a nossa identidade, o nosso chamado, o nosso propósito. Nós estamos como igreja passando por uma jornada por meio do livro de Atos. E há tempos atrás nós fomos levados a perceber como agia, como vivia essa igreja cheia do Espírito Santo que havia nascido. E somos levados a ver e perceber na nossa história que aquele povo cheio do Espírito, cheio do amor, se reunia todos os dias no templo,
e nas casas, o povo se reunia e constantemente vivia essa realidade onde eles eram lembrados. Enquanto o irmão Provan estava compartilhando, eu peguei a minha calculadora rapidamente e fiz assim: o dia tem 24 horas. Eu multipliquei por 7. Deu 168 horas. Nós temos 168 horas em nossa semana. E se você se reúne como igreja nesse ambiente, todas as semanas, se você se reúne todas as semanas, de 168 horas, nós estamos falando aproximadamente de 2 horas. E se você é aliado a essa presença, ainda tem um tempo de devoção, como o irmão Ian Provan comentou, de 30 minutos, faça a conta, 168 horas. Eu não sei qual é o tempo que você passa com o Senhor nessas 168 horas. Eu me lembro que uma vez eu peguei o celular de um jovem e eu perguntei também para algumas pessoas. Hoje tem no celular um aplicativo, ou tem uma modalidade que vai nos dizer quanto tempo nós passamos no celular por dia. E os números são alarmantes. 3, 6, 9 horas. Eu não sei quanto diz o seu celular, mas isso denuncia o como você tem vivido a sua vida. E se você tem se esquecido de que você não nasceu para a Babilônia, nós estamos em uma jornada. Este mundo não é o nosso lar. Nós estamos em jornada, nós estamos em movimento, assim como temos percebido na narrativa do texto bíblico. O nosso lar não é aqui. Sejamos lembrados de que essa terra busca nos moldar, de que essa terra busca nos convencer de que podemos sim desfrutar de todas as delícias e prazeres que ela tem para oferecer. Mas nós não somos babilônicos, nós pertencemos ao reino dos céus. A nossa mente precisa ser moldada por outra consciência de cidadania. Eu quero te convidar agora a curvar a sua cabeça, se perceber diante do Senhor e diante do que foi falado, fazer a sua oração, fazer a sua oração de arrependimento, fazer a sua oração de declaração. Quais são as áreas onde você precisa resistir para que os seus filhos possam ser cuidados? Onde você precisa resistir para que a sua esposa, o seu esposo, perceba o seu amor, perceba o quanto ele ou ela é valioso, valiosa para você? Onde você precisa resistir para que de fato as afeições que você tem pelo Senhor se manifestem, se expressem de forma verdadeira? Você tem 168 horas por semana. Quem você tem servido? Onde está a vulnerabilidade? Onde você tem se entregado? Onde a Babilônia tem te seduzido? Senhor, mais uma vez nos rendemos, nos prostramos diante
do teu caráter, da tua realidade, Senhor, vez após vez. E hoje, Senhor, mais uma vez, a tua palavra nos constrangeu, porque a tua palavra revela o Senhor, revela o teu caráter, revela a altura, a sublimidade do teu ser, Senhor. E nós que fomos chamados para sermos seus imitadores, Senhor, vez após vez te percebemos, Senhor, e nos percebemos, e ao te percebermos, Senhor, somos levados a esse lugar de constrangimento, de entendimento, e mais uma vez, Senhor, levados a esse lugar de dependência, e mais uma vez, Senhor, levados a esse lugar de entendimento de que não é por nossa força, não é pela força do nosso braço, não é por quem nós somos, mas é por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez e está fazendo. E por isso clamamos, Senhor, ajude-nos, Senhor, ajude-nos, confiamos em Ti, por isso, Senhor, ao nos lembrarmos, resistiremos, Senhor, para prosseguirmos na nossa jornada, rumo à vida eterna, rumo, Senhor, ao grande dia. Ajude-nos, Senhor, abençoe-nos, obrigado, Senhor, por nos lembrar hoje, que sigamos, Senhor, sigamos sendo lembrados da Tua compaixão,